A vitória do alívio. Esquece Z4. Esquece segunda divisão, vascaíno. O Vasco vence. O Vasco goleia o Internacional dentro de casa ao lado do seu torcedor. E o elenco mostra, mais do que nunca, que se tiver vontade, que se quiser, que se correr atrás, teremos aí um final de 2025 de muitas alegrias. É importante lembrar, tá? Ainda estamos numa semifinal de Copa do Brasil. Eu vou falar muito sobre essa partida de ontem aqui nesse Acorda Vascão. Além disso, falar também, é claro, né, amigo torcedor, sobre Rayan. É impossível, nesse primeiro vídeo do dia, eu não falar sobre essa joia cruz-maltina, que foi muito elogiada pelo técnico Fernando Diniz ontem na entrevista coletiva, bateu mais uma marca importantíssima na história do Vasco da Gama, e além dessas temos muitas outras informações, muitas outras novidades nesse Acorda Vascão que chega para você bastante agitado, bastante movimentado nessa sua manhã de sábado. Mas, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o nosso Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, é claro, você que ainda não é inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Inclusive, tem muita gente aqui nos comentários me perguntando por que as notificações não estão chegando, o que está acontecendo. Infelizmente, o YouTube, ele não sei o porquê, ele está segurando a divulgação dos nossos vídeos. Não está divulgando. Então, dá uma olhada aí se o seu sininho de notificação está ativado. Caso não ative, deixe seu like, se inscreva, porque ele também está tirando as inscrições e vem ajudar aí, né, o nosso trabalho. E não perca nada também sobre o nosso Vascão. Fechou? Vamos embora então, né, sem muita enrolação, falar logo sobre o nosso Vasco da Gama, amigo. E eu quero começar aqui primeiramente com você este vídeo falando, é claro, sobre a partida de ontem, porque o Vasco ontem ele não venceu, cara. O Vasco ele ontem amassou o Internacional e convenceu o torcedor. O Vasco fechou a partida tendo 13 finalizações, sendo que das 13, 7 foram no gol do Internacional e das 7, 5 acertaram o alvo e foram gols do nosso cruz-maltino. Primeiro marcado por Andrés Gomes, ainda na primeira etapa, aos 2 minutos do primeiro tempo. Segundo gol marcado pelo Rayan aos 9 minutos ainda também da primeira etapa. Terceiro gol marcado também pelo Rayan aos 2 minutos do segundo tempo. O quarto gol marcado por Cauã Barros aos 13 minutos do segundo tempo. E para fechar, o quinto gol marcado por Nuno Moreira aos 21 minutos da primeira etapa. Um Vasco que nitidamente tirou o pé. O Vasco ele poderia completamente ter sim tido ontem em São Januário uma noite com um placar ainda maior. O Vasco tinha totais condições de ontem em São Januário vencer o Internacional por 6-7 e fazer uma goleada ainda mais histórica do que foi. O Vasco, diante do resultado que fez ontem em São Januário, o Vasco ele chegou à sua maior vitória da história contra o Internacional. Ou seja, uma goleada histórica. Uma vitória do Vasco nesse confronto com diferença de 4 gols no Campeonato Brasileiro não ocorria desde 2008. A época Vasco e Internacional se enfrentaram e o Vasco venceu pelo placar de 4-0. A outra vez que isso também aconteceu pelo mesmo placar foi em 1981. Todas essas partidas foram realizadas no Rio, ou seja, só 3 vezes na história que o Vasco goleou o Internacional por 4 gols de diferença. 81, 2008 e agora 2025. Então, é uma vitória muito importante, um resultado que além de dar um ânimo, dar uma confiança para esse grupo, afasta o Vasco da Gama de qualquer possibilidade de um rebaixamento. O Vasco hoje olha para o Z4 completamente distante, dá confiança
e faz o Vasco da Gama olhar um pouquinho para frente. E o técnico Fernando Diniz ontem na entrevista coletiva falou exatamente sobre o desempenho do elenco nessa partida contra o Internacional. Primeiramente, boa noite. Vou começar diferente hoje, ó. Vitória Vascão para os vascaínos, tá? Só, beleza? É isso aí. E vamos parar por aqui. Em relação à tua pergunta, é o seguinte. Contra o Bahia, eu não achei que o jogo do Bahia foi um jogo animicamente igual ao do Grêmio, nem igual ao do Botafogo. Eu achei que foi um jogo equilibrado. Se não tivesse a expulsão, o jogo provavelmente ia terminar 0-0. Não foi o mesmo time, foi um time muito... No jogo do Bahia, embora a gente tenha perdido, a mudança começou no jogo do Bahia. Não começou na conversa, no CT, não começou com esse monte de fake news que saiu na imprensa, de gente querendo deturpar o ambiente. Não foi aí que começou. Começou no jogo do Bahia. Foi um time que jogou mais aproximado, jogou mais próximo. O Bahia praticamente não teve chance de gol. O Bahia foi um time que tinha, há 15 dias atrás, chegando de 4-0 do Grêmio lá. É difícil jogar lá na Bahia. E o time estava ajustado do Bahia. A gente teve pouca inspiração, tinha uma falta de confiança aparente no time naquele momento, mas o time começou a ser o Vasco de hoje no jogo do Bahia. Tanto é que terminou o jogo, já falei para os jogadores, que tinha mudado, faltou inspiração, faltou confiança, mas voltou a ser um time que joga junto. E a gente é um time condenado a ser junto. Não adianta a gente querer jogar separado, que a gente não consegue nada. Tudo que a gente faz e treina é para o time jogar muito aproximado, e mais do que aproximado, com uma ideia clara de ser junto, de ser um sempre depende do outro. Tudo que eu faço depende muito das conexões entre os jogadores, tanto para marcar quanto para jogar. Amigo vascaíno, uma vitória de fato espetacular, como disse o próprio técnico Fernando Diniz. Com a vitória, inclusive ontem, contra o Inter, tendo 5 gols marcados, o Vasco foi a 42 gols neste Campeonato Brasileiro, sendo o terceiro melhor ataque da competição. Um Vasco da Gama que chega em 2025 a sua segunda vitória com mais de 5 gols no placar. A outra ainda esse ano foi contra a equipe do Santos dentro do Morumbi, onde o Vasco goleou, o Santos pelo placar de 6-0. A última vez que isso aconteceu foi em 2001. A última vez que o Vasco teve em um Campeonato Brasileiro 2 goleadas, tendo 5 gols marcados, foi em 2001, onde o Vasco venceu o Guarani por 7-1, o Flamengo por 5-1 e o São Paulo também pelo mesmo placar de 7-1. Isso volta a acontecer. O Vasco volta a golear equipes. O Vasco volta a vencer clubes que infelizmente não conseguia vencer alguns campeonatos atrás. E tem que falar, não é política. Antes que muita gente puxe para esse lado, não é política. Mas o Vasco, Lucas, eu lembro desse canal desde 2020, que foi o ano que eu criei. E uma das coisas que eu mais reclamei em 20, 21, 22 e 23 foi falta de representatividade. Eu passei 4 anos reclamando aqui no canal com relação a isso. Falta de representatividade. Principalmente 20, 21 e 22. O triênio de Jorge Salgado. Hoje, o Vasco ele é um clube que tem representatividade. Hoje, a representatividade do Vasco da Gama ainda não voltou, talvez como tem que ser. Mas galga passos importantes para voltar a ser o que era. Hoje a gente vê um Vasco quebrando um tabu contra o Inter de 7 anos sem vencer o Internacional em São Januário. O Vasco no ano passado quebrou um tabu de não sei quantos anos de não ter vencido o Internacional no Beira-Rio e voltou a vencer em 24. O Vasco quebrou esse ano um tabu de não vencer o São Paulo no Morumbi, há tempos, e foi lá e venceu. Venceu o Santos em São Paulo, há tempos, e foi lá e venceu. Venceu o Corinthians. Ano passado venceu, o Vasco passava, acho que era mais de 12 anos sem vencer o Corinthians. Então assim, o Vasco ele tá quebrando tabus. O Vasco ele tá voltando a se colocar, ainda não como Vasco. Tetra brasileiro, Libertadores, campeão sul-americano. Não é esse Vasco.
mas é o Vasco. O Vasco disputa, o Vasco compete, o Vasco que ganha de grandes, que perde para grandes, porque é um grande também. E isso não estava acontecendo. Mas aos pouquinhos, isso vai conseguindo voltar a ganhar forma. E eu vou falar muito disso, passa pelo Pedrinho, muito disso passa, principalmente, a meu ver, pelo Diniz, nesse ano de 2025. Diniz é a cara do Vasco, ame-o ou odeio, 8 ou 80, água ou vinho. Esse é o Diniz e esse é o torcedor vascaíno. A maluquice do Diniz, ela se encaixa com a maluquice do vascaíno. A ilusão, a animação, melhor dizendo do que ilusão, a animação, tudo isso é o vascaíno. E é o Diniz, cara. Então acho que não tem técnico melhor que se encaixe no Vasco como hoje é o Fernando Diniz. E ontem venceu, mais uma vez, e deu o recado àqueles que criticavam. Eu critiquei, mas o papo que a força deu nesse elenco na última terça-feira fez um pouquinho eu abrir os olhos. Acho que eu entendi, e acho que ontem foi a resposta, que o culpado nunca foi o Diniz. Se liga só. Então o time está de parabéns. O que fica, acho que de importante para a gente, para todo mundo que está aqui e para o ambiente do futebol como um todo, que depois de 5 derrotas, e eu fui arguído lá em Salvador por um de vocês, por causa da minha relação com o Pedrinho, então eu não ia ser demitido. Eu falei, mas é uma coisa assim meio que não... Porque se eu tivesse demitido, quem achou que tinha que ter algum tipo de demissão tem que sustentar a mesma coisa agora. Se não haja a falta de firmeza, de inteligência, de tudo. O que mudou então? Então não era para ser, mas agora não é mais. Isso é o que padece o mal do futebol brasileiro. As pessoas vão oscilando, as pessoas não conseguem chegar a trabalho. Eu expliquei as mesmas coisas que eu expliquei no Bahia, eu vou explicar agora. O Vasco, quando eu cheguei, a gente estava acho que na zona de baixamento, a gente teve momentos brilhantes na temporada, e nós ficamos 70 dias, que depois eu fui ver, talvez vocês não saibam, mas era acho que de 24 de agosto até começo de novembro, jogamos 12 partidas, perdemos uma, empatamos 4, sendo que esses 4 empates eram os 2 empates que você pode computar como vitória, que era a passagem para a Copa do Brasil diante do Botafogo, e pegamos mais ou menos 20 dias, a gente jogou 5 jogos. E o time foi mal. E perdeu os 5 jogos. Então, se não tivesse uma gordura que a gente criou nesse período, talvez estava todo mundo querendo demissão, assim, mas não tem critério, não consegue enxergar aquilo que é verdadeiramente. Amigo vascaíno, então, como você viu aí, né, o técnico Fernando Diniz falando muito sobre esse seu atual trabalho no Vasco da Gama. E se hoje o Diniz desenvolve à frente do Vasco um bom trabalho, ao meu ver, passa muito por uma peça em específico. Eu acho que é uma parceria, né? É uma relação. Se o trabalho do Diniz hoje funciona, é muito por causa dele. E se hoje ele se desenvolveu, é muito por causa do Diniz. Então, um meio que depende do outro. É de fato isso que acontece. O Diniz depende dele e ele depende do Diniz, que é o Rayan. O que o Rayan hoje joga é surreal. E a evolução que o Rayan teve com o Diniz é uma loucura. Rayan ontem, com os 2 gols marcados, ele superou ninguém mais, ninguém menos do que o maior ídolo da história do Vasco da Gama, Roberto Dinamite, se tornando o jogador sub-19 do Vasco, criado na base do Vasco, com mais gols marcados em uma edição de Brasileiro. O Rayan ontem chegou à marca dos 14 gols em 33 partidas no Brasileirão. Dinamite teve 13 gols em 32 partidas no Brasileiro de 1973, quando tinha menos de 20 anos de idade. Ou seja, o Dinamite hoje tem números mais... O Rayan, hoje tem números mais expressivos do que tinha Dinamite antes de completar os seus 20 anos. O Rayan hoje, e não é nenhuma loucura falar isso, é uma realidade maior do que era o Dinamite aos seus 20 anos. A grande diferença é que o Dinamite fez história no Vasco. O Rayan, hoje, com um mercado diferente, pode fazer história no Vasco? Pode. Mas com a bola que ele está jogando, ele não vai durar muito tempo aqui no nosso Vascão, não. E ontem, o Diniz rasgou novamente elogios ao Cria. Se liga só. O vascaíno tá aí. É o Rayan. É da base do Vasco. É joia da colina histórica. Um sábado de alegrias, um sábado de felicidade, um sábado que
o vascaíno acorda feliz. E eu vou falar. No sábado, que daqui a 10 horinhas, a gente vai estar com um sorriso no rosto ainda maior. Se prepare. Se prepare. Porque hoje, amigo, esquece. Hoje eu sou porco desde pequenininho para melhorar esse final de semana. É Vascão ganhando ontem, é a mulambada perdendo hoje, é a gente ganhando na terça e é só um empatezinho dos caras contra o Ceará na quarta, né? Pra aí, amigo, aí esquece. Chegar na última rodada, nada certo, tudo indefinido. A gente buscar esse título ainda no final do ano, mas incógnitas, nada certo. Vamos ficar felizes com a vitória de ontem e secar os caras azuis. Bom, eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, primeiro vídeo apenas desse sábado. Já já eu tô de volta com aquele nosso Fala Gigante e conto muito com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas!